Oi, galera, tudo tranquilinho? Essa semana a gente começa. Vocês já começaram semana passada, porque eu enviei o roteiro de estudos para vocês fazerem sobre termodinâmica, mas essa semana eu começo a falar sobre as coisas que tem no roteiro, sobre termodinâmica em si. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho ela uma das coisas mais fodas da história da ciência, assim, desenvolvimento dela, porque é uma coisa que não para, tá? Ciência é um negócio que não para, sempre se desenvolvendo, e ela é muito útil em todas as áreas do estudo da termodinâmica, porque é inevitável tu ter a influência da temperatura em quase todos os fenômenos, assim, tipo, se tu vai pensar em fenômeno elétrico, tu tem influência da temperatura, como as coisas, como a temperatura influencia os fenômenos elétricos, no caso, toda vez que tu tem atrito e tu tem movimento de corpos, tu tem também o efeito da temperatura sobre esses corpos. Claro que no ensino médio a gente vê todas as coisas em separado, assim. A gente tenta vê-las em separado, mas na verdade a temperatura influencia em quase tudo. E a termodinâmica é um dos poucos momentos no ensino médio que a gente une quase todas as coisas, assim. A gente une quase todos os fenômenos macroscópicos, eu diria, coisas grandes, né? A gente une quase todas as coisas que são estudos maiores, estudos dinâmicos, tipo força, astronomia, pressão, estudos de pressão e dinâmica de uma forma geral, a gente une agora na termodinâmica, por isso que chama termodinâmica. É o envolvimento da dinâmica, o estudo da dinâmica com a temperatura. E o que é esse estudo da dinâmica e tal? É tudo que a gente viu até agora, tirando a parte de termometria que a gente viu no segundo trimestre. Que daí a gente já começa a estudar a temperatura em separado das outras coisas. Mas lembrem, tipo, quando a gente viu dilatação, a gente viu como a temperatura influencia o aumento ou a redução do tamanho dos corpos. A gente já está vendo a influência da temperatura sobre os materiais. Então a gente viu como é que tipo, a ebulição dos materiais, a congelamento, temperatura de congelamento, de fusão dos materiais. A gente viu a dilatação, a gente viu quanta energia o material precisa para mudar de estado físico, que é a parte de calor, formas de transmissão de calor, de tu receber e tu emitir calor. Daí essas coisas são o estudo da temperatura em separado da dinâmica. A termodinâmica junta as outras coisas que a gente viu no primeiro e segundo ano com as coisas que a gente viu sobre temperatura até agora. Tipo, a gente vai ver como a temperatura influencia o movimento dos corpos. Isso é muito foda, porque se tu for pensar, o desenvolvimento industrial, vocês já devem ter estudado em história, no final do nono ano, ou início do nono ano, a parte da Revolução Industrial. A parte da Revolução Industrial, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da termodinâmica, porque a partir da Revolução Industrial é que a gente tem o desenvolvimento das máquinas térmicas. E o que seriam máquinas térmicas que a gente fala? É tipo locomotiva ou as fornalhas que os caras usavam em fábricas. O desenvolvimento de fábricas e maquinário para a fábrica está diretamente ligado à termodinâmica, que é tipo tu transformar um tipo de energia térmica em movimento dos corpos. O que é uma locomotiva, aquelas mais antigas, que eram a carvão? Tu queimava carvão e a energia gerada pela queima do carvão gerava o movimento das locomotivas. E nessas fábricas mais antigas que a gente consegue ver nos filmes que se passam ali no período de 1800, 1850, tu vai ver que elas emitem muita fumaça, ou filmes assim que tratam da Primeira Guerra Mundial, um pouco da Segunda, talvez, que tu tem a relação da queima de combustível para tu gerar movimento, e um carro é isso. Os primeiros carros, eles são de 1840, o conceito do motor de um carro é tipo queimar um combustível para gerar movimento. E é isso que a termodinâmica faz, é tu ter uma forma de energia sobre forma de queima, sobre calor, gerando algum tipo de movimento. Para isso, a gente. E outra coisa que a termodinâmica é muito foda, por isso que eu acho ela muito foda, ela é uma das primeiras vezes assim que a gente tem uma conexão muito clara
entre a química e a física, assim, que a química está estudando as reações químicas, né, os eventos químicos dentro dos átomos e como as coisas, as misturas funcionam e como elas reagem entre si. E a física já nem está pensando tanto nisso, está pensando em como as coisas acontecem de determinada forma. Não mais no porquê e nem não necessariamente no como. Aí, nesse momento da termodinâmica, a gente tem a junção das duas coisas. Por que que elas se mexem, como a gente faz elas se mexer, como a gente vai melhorar isso, que tipo de combustível a gente faz, que tipo de mistura de combustível vai ser a melhor para a gente ter uma eficiência melhor no movimento. Então, as duas, vai ter a termofísica, a fisicoquímica e a termoquímica todas se juntando meio que numa coisa só, e eu acho muito foda, tá? E claro que para quem gosta mais daquelas viagens de astronomia, que eu acho legal e tal, mas às vezes parece uma coisa tão distante. Para quem gosta disso, a gente vai ter muito disso agora, mas uma visão bem mais aprofundada, assim, não tanto de movimento, mas de formação. O que eu quero dizer com formação? Formação do universo. Início, estudos de formação do universo. A gente vai falar da termodinâmica em paralelo com essa parte de formação do universo. Mas, para isso, a gente precisa começar com aquilo que a gente conhece como a forma mais simples de estudar o comportamento térmico das coisas, que seria estudar o estudo térmico dos gases, o comportamento térmico dos gases. E eu vi que vocês já estudaram isso em química e basicamente passaram o segundo trimestre todo estudando isso em química. Então eu não vou me prender muito nisso porque vocês já viram as transformações, os nomes chatos delas. E eu não gravo aqueles nomes, os nomes das pessoas que fizeram as transformações, apesar de serem pessoas importantes e tal, para a ciência, mas eu acabo não gravando porque eu gravo acabei gravando o que as transformações são. Então a gente vai estudar o gás, o efeito da termodinâmica, o estudo termodinâmico num gás, porque o gás é a coisa mais simples. Então a gente estuda o mais simples para depois conseguir aumentar esse conhecimento para as coisas mais complicadas, assim, para extrapolar ele para as coisas mais fodas, assim. E por que a gente começa com o mais simples? Porque é mais fácil de tu adequar ele matematicamente. É mais fácil de, em termos matemáticos, tu deixar ele mais fechadinho. Falando em matemática, a gente vai fazer bem pouca conta esse trimestre, tá? Na parte de termodinâmica, na próxima matéria a gente faz um pouquinho mais, mas na parte de termodinâmica a gente não tem muito, a gente não vai ter lista de exercícios, por exemplo, a gente vai discutir bastante questão de vestibular, que é o foco da aula de hoje. A gente vai discutir ali umas 10 questões de vestibular. E por que a gente vai discutir essas questões de vestibular? Porque elas são formas de fixar aquilo que vocês já viram, de a gente rever de uma forma mais dinâmica aquilo que vocês já viram. Então, eu vou compartilhar aqui os meus slides sobre estudo dos gases e é só essa aula que a gente vai ter sobre teoria cinética dos gases, sobre estudo de gases. A gente tem alguns detalhes que são diferentes entre química e física. Por quê? Porque a física tem a tendência de seguir as unidades de medidas do Sistema Internacional de Medidas, porque elas são uma forma de coesão internacional. Já na química, a gente usa unidades que a gente chama unidades de laboratório, que elas são unidades voltadas mais para o uso em laboratório, coisas mais comuns em laboratório. E a química também tem uma coisa bem diferente, ela usa quantidades muito grandes. Então, acaba que essa diferença entre unidades de física e química está diretamente ligada ao quanto tu vai usar de material. Então, a gente tem as variáveis de estado, que vocês já devem ter visto, talvez não com esse nome, mas variáveis de estado são as 3 variáveis que definem perfeitamente um gás. Pressão, que é um negócio que a gente já viu, ela deve ser medida em Newton por metro quadrado, e a gente chama de Pascal isso, né? Esse Newton por metro quadrado, mas em química normalmente vocês veem essa pressão em atm. Então, para transformar Newton em metro quadrado para atm, então a gente tem que 1 Newton por metro quadrado, 1,01 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado é igual a 1 atm. Então, essa é uma transformação bastante comum e super útil, assim. A gente, normalmente, eu vou indicar as unidades que a gente vai trabalhar nas questões para ficar mais tranquilo para vocês.
mas vocês precisam saber dessa transformação, especialmente para quando tiver em alguma questão que vocês não tenham direto, assim, essa transformação. O volume a gente usa em metro cúbico na física, porque é a unidade internacional de medida de volume. Lembrando que volume é quando tem um material de 3 dimensões. Vocês vão trabalhar com isso em matemática, química e física. Talvez em biologia também, se eu não me engano. Para a gente transformar em química, normalmente tu trabalha com volume em litros, então porque normalmente na química tu trabalha com muitos líquidos, assim, nessa parte de termodinâmica. Eu lembro dos meus laboratórios de química, que a gente ficava misturando as coisas. Era bem divertido, pena que tipo, eu não gostava de fazer os relatórios. Então, para transformar um metro cúbico em litros, a gente tem que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E por último, a gente normalmente, daí tanto em química quanto em física, a gente trabalha com temperatura em Kelvin, mas a gente já viu lá nas aulas de termometria, um pouco mais para trás, que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius, que é o que a gente tem de mais comum no nosso cotidiano, mais 273 graus. Por quê? Porque a temperatura em Kelvin ela é uma temperatura absoluta, ela não tem valores negativos, lembrem disso. A gente tem, começando do zero absoluto, que é a temperatura mais baixa, até o infinito. Já a temperatura em Celsius tem valores negativos, podendo ser o menor valor menos 273 graus Celsius. Então, se a gente tiver aqui uma temperatura de menos 273 graus Celsius, menos 273, aqui embaixo, mais 273 vai dar o zero da temperatura em Kelvin. Então, está aqui a forma de transformar. Kelvin não é grau, tá? Não é grau Kelvin, é só o K de Kelvin. Então, vocês já devem ter visto isso em química de uma forma bem mais profunda e cheia de continha para fazer, chato pra caralho. A gente tem 3 formas de transformações, existem 3 tipos de transformações. Primeira delas é chamada de transformação isotérmica. Iso quer dizer igual, né? Então, isotérmica, mesma temperatura. A gente varia aqui, então, a pressão e o volume. Lembrando que são essas 3, tá? Pressão, volume e temperatura. Se tu deixar a temperatura igual, constante, sempre a mesma, tu vai ter a mudança no volume e na temperatura consequentemente. A gente tem um outro tipo de transformação chamada de isobárica. Nessa transformação a gente vai ter pressão constante, a pressão se mantém igual e a temperatura e o volume eles vão mudar, então, consequentemente. Transformação isométrica ou isocórica. Nessa transformação a gente tem o volume se mantendo isométrica, com as mesmas medidas, mesma métrica, a gente tem o volume, então, se mantendo constante. Ele não muda, consequentemente, quem vai mudar vai ser a pressão e a temperatura.